44 Guild Wars capítulo 130. Agindo em conjunto. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Draco tirou seu capacete virtual e olhou para o teto com emoções turbulentas. Ele ainda não tinha superado os altos e baixos daquela batalha tumultuada, bem como o que isso significou para ele e seu crescimento no mundo. Bondless estava realmente provando ser uma experiência diferente nesta linha do tempo. Justamente quando ele pensou que seria capaz de passar por cima de tudo, ele foi colocado de volta em seu lugar à força por um acontecimento que marcou sua vida. Ele completou com sucesso a missão Flora e Fauna de nível lendário e ganhou uma infinidade de itens que eram alucinantes. Essa missão foi honestamente a principal razão pela qual ele conseguiu derrotar este Metal Dragon. Pensar no Cavaleiro das Trevas o fez suspirar novamente. A história entre eles era um pouco bizarra para acreditar. Um era real e outro parecia ser um bug no sistema que foi forçado a imitar o original, mas de formas mais angustiantes. Ambos eram considerados jogadores, mas o Cavaleiro das Trevas foi capaz de emular 100% das proezas de um dragão de classificação suprema em seu nível e classificação, enquanto Draco só conseguia invocar apêndices, no máximo. A principal diferença era a forma física. Draco estava limitado à forma que tinha no mundo real, a de um sub-humano, enquanto o Cavaleiro das Trevas só existia no mundo de Bondless. Portanto, ele de alguma forma conseguiu lidar com a forma de um verdadeiro dragão. Se Draco conseguisse encontrar uma maneira de se transformar, ele poderia literalmente se tornar tão imparável quanto o Cavaleiro das Trevas. Draco levantou-se de sua luxuosa cama de dossel e olhou para seu luxuoso quarto. Era enorme, mais ou menos do tamanho de um pequeno estacionamento, com uma escrivaninha, flores, uma pequena área de reuniões composta por 2 sofás opostos e uma mesa de centro, além de ar-condicionado por toda parte. O chão era carpetado de preto do começo ao fim, uma escolha de design que Draco gostou bastante. Ele bagunçou o cabelo e entrou no que parecia ser o banheiro, que era ainda mais estiloso do que ele esperava. 3 chuveiros e 2 banheiras, além de uma jacuzzi. Draco ficou maravilhado com a visão antes de decidir tomar banho, embora tecnicamente não precisasse mais. Foi mais uma força do hábito. Feito isso, Draco abriu o guarda-roupa e encontrou lingerie e roupas femininas. Draco franziu a testa. Este deve ser o quarto de Sherry e Ferdinand? Ele também encontrou algumas roupas masculinas, mas a maioria delas eram roupas formais e feitas sob medida para Ferdinand. Ele não poderia usá-los nem queria, pois suas preferências de moda já provaram ser problemáticas. Draco escolheu permanecer nu e foi até a porta. Com seu passivo vazio de perfeição, ele percebeu que havia 2 irmãos sanguíneos guardando sua porta, então planejou falar com eles. Quando eles viram a cabeça de Draco aparecer, eles inicialmente ficaram surpresos com sua abordagem silenciosa antes de cumprimentá-lo com amizade. Draco, irmão. Ei, irmão Draco. Eles não o chamavam de chefe nem fingiam cair em seus pés. Eles apenas o trataram como irmão, embora fosse um pouco especial. Foi por isso que Draco nunca perderia fé nos irmãos sanguíneos. Eles eram muito reais. Preciso de sua ajuda. Descobri que tenho muito poucas roupas aqui e gostaria que um de vocês conseguisse alguém para comprar algumas para mim. Draco parou um pouco e mudou suas palavras. Na verdade, basta ligar para Jade e Jade. Sem problemas. Draco voltou para seu quarto e se enxugou completamente com a toalha. Outra ação que, dado o seu corpo reforjado, era tecnicamente desnecessária, mas puramente por hábito construído ao longo dos anos. Draco pegou uma toalha limpa e enrolou-a na cintura, cobrindo suas partes íntimas, mas deixando todo o resto à mostra. Ele se sentou em um dos sofás e pegou seu telefone antigo, ocupando-se jogando alguns jogos nele. Eu realmente deveria atualizar todo o meu traje. Draco murmurou com um sorriso amargo. Ele tinha muito poucas roupas, poucos pertences pessoais, um telefone velho e nenhuma tecnologia moderna. Ele estava realmente atrasado, mas isso se devia a circunstâncias anteriores nesta vida. Agora que tinha uma posição segura, poderia começar a sua aquisição global. Os primeiros passos sempre foram os mais importantes e, para Draco, isso foi na forma de se recompor. Logo, os lindos gêmeos invadiram o quarto de Draco. Bem, era mais como se Jada tivesse invadido enquanto Jade o seguia, e congelaram no lugar quando encontraram um Draco seminu.
Seus olhos percorreram os contornos de seu corpo reconstruído, devorando avidamente a visão de seus músculos esculpidos e tonificados, bem como de sua pele brilhante. Jada ofegou um pouco enquanto seu rosto ficava vermelho e Jade se contorcia um pouco enquanto fazia o possível para suprimir seus hormônios em fúria. Draco sorriu com o efeito que causou neles e apontou para o assento à sua frente. Por favor, sente-se, Jade. Os gêmeos trocaram um olhar e sentaram-se em frente a Draco, fazendo tudo, menos olhando diretamente para ele. Para comparar, não era diferente de um homem entrando em uma sala e vendo uma mulher linda e diabólica vestindo apenas um avental. Poderia muito bem ser um papel de presente. Este era o mundo real, não um mundo de fantasia onde apenas o conceito de sexo tinha que ser limitado à procriação ou como forma de aumentar a velocidade de cultivo. Aqui as pessoas eram normais e muitas vezes eram guiadas pelas suas preferências e desejos sexuais. Nem todo mundo era uma beleza de Jade frio e nem todo mundo era capaz de olhar para alguém com base em características arbitrárias como poder ou objetividade. Se alguém atraente aparecesse diante deles, haveria uma reação. A diferença estava simplesmente na forma como os diferentes tipos de pessoas ocultavam essas reações ou agiam de acordo com elas. Jade e Jade eram garotas especiais, mas eram humanas. Eles eram jovens e um pouco ingênuos. Eles nunca fizeram nada sexual devido à sua própria educação protegida e à superproteção de Parkin. Draco, que era um farol de luxúria com sua aparência e sua linhagem, era uma atração fatal para eles. Preciso que vocês dois cuidem de algumas coisas para mim. A primeira é procurar o título oficial desta propriedade e colocá-lo em meu nome. Para me comprar um guarda-roupa cheio de roupas do meu tamanho, principalmente roupas casuais. Você já deve saber minhas preferências. Eu também quero que você faça um balanço da área ao redor do castelo. O que está sendo feito com ele e planeje como podemos utilizá-lo de forma mais eficaz. Em seguida, quero que você me compre uma Holotel e uma Holotab. Por fim, quero que você crie uma conta bancária Offshore, que será a fonte dos meus fundos pessoais, bem como outra que será a fonte dos fundos do nosso grupo. Draco terminou seus comandos e Jade imediatamente começou a trabalhar nisso ligando sua Holotela. Jada ficou de pé com entusiasmo, enquanto corria para fazer as compras. Quando ela cruzou a porta, seu sorriso tornou-se lascivo. Ei, confiando em mim para comprar roupas para você? Não me culpe por comprar itens reveladores, e... Se Draco tivesse prestado atenção no rosto dela, ele a teria chamado de volta, mas seu controle estava no modo passivo, o que significava que ele só detectaria emoções negativas que o visassem dentro de um alcance de 3 quilômetros. Se ele mudasse para o modo ativo, seria quando ele poderia ver tudo dentro do seu vazio de perfeição. Jade digitou furiosamente em seu bloco e Draco sentou-se diante dela enquanto pensava consigo mesmo. Eva deve chegar ao aeroporto em breve, quero estar lá para buscá-la pessoalmente. De qualquer forma, esse tinha sido o plano original de Draco. Vestir-se bem e ir ao aeroporto esperar por ela, mas esse problema com as roupas o atrasou. Ele não gostou da ideia de mandar alguém buscá-la, pois ele próprio queria estar lá. Esta seria a primeira vez que se encontrariam na vida real em ambas as linhas do tempo e ele desejava acelerá-lo, mesmo que em apenas alguns segundos. Draco se perguntou sobre seus planos para o futuro. Ele era da opinião de que deveria começar a conquista do mundo humano a partir das sombras e depois através da luz. Dessa forma, ele poderia construir poder suficiente para enfrentar o Conselho Mundial. No entanto, um novo problema estava em sua mente desde que ele soube das linhagens por Eva. Só que ele não tinha certeza sobre como lidar com isso. Se as linhagens pudessem existir, 9 famílias de seres que poderiam fazer muitas coisas impossíveis, não seria provável que existissem também outras bestas e monstros místicos e mitológicos. Existiam vampiros, lobisomens, onis, mortos-vivos e outras raças. Existiam magos, cultivadores, super-humanos e pessoas superpoderosas que ele simplesmente não conhecia. Infelizmente, parecia fazer mais sentido se elas existissem, já que não era realista esperar que as linhagens fossem o único aspecto oculto deste vasto mundo, mesmo que isso significasse que isso prejudicaria seus planos. Principalmente porque Draco não tinha nenhuma informação real sobre esses povos. Então ele lutaria para derrubá-los com facilidade. Afinal, este era o mundo real, não o Boundless. Se ele morresse aqui, era isso, sem o selo de Camelot para deixar as coisas bem.
Ele poderia circular impunemente dentro do Bondless, mas no mundo real, ele teria que agir com cautela ao lidar com coisas fora de seu conhecimento. Seu próprio destino na linha do tempo anterior garantiu que ele nunca esqueceria isso. Parkins, a máfia, os laboratórios Glorigor e o cartel eram coisas que ele conhecia em sua vida passada, então ele foi capaz de julgar que poderia lidar com eles, e foi por isso que ele fez o que queria antes. Agora, ele teria que se mover um pouco mais devagar, mas com mais certeza. Jade interrompeu o devaneio de Draco enquanto listava suas descobertas. O castelo ocupa um terreno de 10 km² e o título é propriedade do Conselho Mundial. Só foi arrendado ao Barão Door devido à sua herança que o ligava como descendente dos proprietários deste castelo. Para não apenas alugá-lo, mas também comprá-lo oficialmente, seriam necessários mais de $5 milhões para reivindicá-lo. Draco não estava preocupado com isso. Com a chegada da atualização 1, ele finalmente pôde ganhar dinheiro no mundo real com o que havia construído no Bondless, por isso pediu que uma conta fosse aberta para ele. Jade continuou. O castelo tem 30 quartos, sendo 18 quartos de hóspedes e os restantes uma sala, uma grande sala de jantar, uma cozinha, uma despensa, uma sala de jogos para crianças, uma grande arrecadação, uma tesouraria que estava vazia quando assumimos, uma área de águas termais, uma sauna, um banho público e por fim, uma sala de conferências. Naturalmente, você conhece o quarto principal, já que está lá. Quanto à área ao redor do castelo, a maior parte está vazia. Como o Barão Door não era o proprietário do terreno, ele apenas instalou algumas medidas defensivas que são facilmente desmanteladas numa situação em que teve que se afastar rapidamente. Dos 10 km², o castelo ocupa 3/5 deles, deixando 4 km² livres. As seções externas do castelo são compostas por paredes com ameias e um grande pátio pavimentado em mármore. Draco esfregou o queixo preguiçosamente enquanto analisava essa informação. Na verdade, ele estava grato pelo Barão Door ter feito tão pouco com a terra, pois isso lhe permitiu expandi-la de maneiras que considerava importantes. Vamos nos concentrar no interior por enquanto. O exterior pode ser tratado mais tarde, quando decidirmos totalmente o escopo de nossa operação. Contrate qualquer artesão de confiança que você conheça para reformar todo o local com a tecnologia mais recente. Draco afirmou com um leve sorriso. Quero salas de controle, quero servidores e mainframes, quero supercomputadores e quero tecnologia de pulso e laser em todos os lugares. Você e Sanji organizarão essa operação. Jade assentiu e colocou um memorando. Ela então continuou. Entrei em contato com o banco Folges Lagari, que começou a iniciar o processo de abertura de ambas as contas. Vincularei sua conta pessoal e a conta do grupo ao seu novo Olutab e Olhos Creen quando eles chegarem. Isso deve levar algumas horas. Normalmente, levaria de 2 semanas a 1 mês para abrir uma conta offshore típica, mas o banco Folges Lagari tem negócios complexos com meu irmão, então eles decidiram fazer isenções para Jade e eu. Draco assentiu e bateu palmas levemente. Bom. Ter você e Jade ao meu lado é uma verdadeira bênção. Jade sorriu feliz, embora seu sorriso contrastasse com seus olhos sem emoção e criasse um efeito que era 2 partes fofo e uma parte misterioso. Ela ficou feliz por ser apreciada por Draco, a quem ela passou a respeitar e idolatrar. Draco e Jade conversaram por meia hora enquanto detalhavam a conta, suas fontes de renda e como ele poderia transferir dinheiro para dentro e para fora. Ele disse a ela que sua principal fonte de renda para essa conta seria o Bondless e por causa das enormes somas que deveriam passar, um banco normal estava fora de questão. Deixando de lado as questões fiscais, um banco normal era fortemente regulamentado pelo departamento financeiro e somas tão grandes pintariam Draco como um alvo de investigação por parte do banco e do país. Ganhar dinheiro com Bondless não era crime e não o levaria a nenhum problema. Mas ele decidiu caminhar nas sombras durante esta vida e construir uma base de poder no lado maligno do mundo. Naturalmente, ele não podia permitir que aqueles do lado da luz intrometessem-se em seus negócios. Jada logo voltou chutando a porta sem cerimônia, andando como uma rainha enquanto levantava o nariz para o alto. 10 irmãos sanguíneos seguiram atrás dela com rostos suados, joelhos fracos e braços parecidos com espaguete enquanto carregavam sacos de itens em cada mão, amarrados na cintura e um enrolado no pescoço. Alguns deles até usaram os dentes para carregar a carga sem precisar fazer uma segunda viagem.
Draco e Jade só conseguiam olhar com os olhos esbugalhados enquanto observavam a formação. Jada ficou ali como uma imperatriz orgulhosa liderando seu grupo, aparecendo com os melhores presentes para seu imperador. Jada ergueu a mão e depois baixou-a com um toque característico. Larguem isso, rapazes. Os irmãos Sanguíneo, usados como carregadores, largaram as malas, o que causou um tremor, e saíram cambaleando do quarto principal como homens bêbados que estavam a um passo de desmaiar. Jada riu enquanto pegava uma das sacolas e a rasgava, tirando algumas roupas e 2 pacotes. Os pacotes continham o Holoscreen e o Holoat, em vez do Holotab. Ambas eram as versões mais recentes lançadas no dia do lançamento do Bondless, há pouco mais de uma semana. Ela os trouxe e os colocou na mesa de centro enquanto se sentava ao lado de Jade como se não tivesse feito absolutamente nada de errado. Jade apenas olhou para sua irmã gêmea com uma mistura de exasperação e diversão. Os lábios de Draco não pararam de tremer quando ele viu o tipo de roupa que Jade havia trazido, ignorando diretamente a tecnologia enquanto deixava isso para Jade configurar. Draco ergueu a camisa que Jada comprou, que era tão pequena que delineava cada pedaço de seu torso para qualquer espectador olhar como quisesse. Então ele pegou os shorts que eram seu tipo favorito, na verdade, shorts de verão. No entanto, ao contrário de sua preferência normal, estes eram macios e elásticos, o que por si só não era nada ruim. Porém, ao ver a calcinha que Jada comprou, teve vontade de bater na cabeça da garota. Essas cuecas soltas não esconderiam nada. E porque também eram meio transparentes, pelo amor de Deus. Se ele usasse isso enquanto usava shorts de verão, o formato de sua coisa ficaria visível para todos. Nesse ponto ele poderia muito bem sair por aí vestindo as roupas novas do imperador. Quando mesclado com a camisa, ele pareceria um prostituto. Ele teria sorte se as mulheres não começassem a assobiá-lo ou a pedir-lhe diretamente a lista de preços. Na pior das hipóteses, algumas garotas selvagens poderiam estacionar o carro diretamente ao lado dele enquanto ele andava na calçada, sequestrando-o em plena luz do dia e trancando-o no porão para se tornar seu brinquedo. Draco suspirou. Ele se levantou e começou a se vestir, vestindo apenas a cueca larga com a toalha. Afinal, ele tinha 2 garotas aqui com ele, uma devassa e uma observadora tímida. Em seguida, vestiu o short de verão e a camiseta justa com gola, ambos de cor acinzentada. Como ele já estava com seus chinelos pretos, ele não precisava calçar sapatos novos ainda. Quando ele se virou para os dois, Jade estava olhando para ele com as bochechas vermelhas e uma fascinação vergonhosa. Jada, porém, estava babando com uma expressão de matiz, com os olhos fixos em suas áreas erógenas. Apesar de toda a sua masculinidade, Draco não pôde deixar de sentir que estava sendo aproveitado. Prepare um carro para mim, se houver no estacionamento. Se não houver, alugue um. Draco comandou com os braços cruzados. Se ele tivesse mais tempo, ele sairia e compraria pelo menos uma roupa decente. Infelizmente eles já estavam encurtando. Os irmãos Sanguíneo têm um comboio de carros disponíveis. Vou preparar um para você. Jade o informou. Draco assentiu. Jada, peça ajuda para limpar meu quarto. Trarei uma pessoa muito importante em breve. Jada reprimiu sua perversão e assentiu também. Nele. Logo, Draco estava sentado no banco de trás de um sedã sofisticado que também era pintado de preto. Um dos irmãos Sanguíneo era seu motorista e ele iria sozinho buscar Eva, pois havia delegado aos demais diversas tarefas para realizar enquanto ele estivesse fora. Quando Draco chegou ao aeroporto, ele desceu e caminhou até a área de desembarque do prédio para ver se Eva havia chegado ou se ainda não havia pousado. No caminho, Draco teve que suportar os olhares ardentes de muitas mulheres enquanto elas o despiam com os olhos. Seu traje era o equivalente masculino ao que Rino e Maria usavam no dia a dia, algo que chamava a atenção onde quer que fossem e deixava muito pouco para a imaginação. Suas heranças do demônio chifrudo e do anjo negro gostaram da atenção, mas sua herança do deus serpente, ou seja, o dragão negro, resmungou de insatisfação. Ele deveria ser olhado com reverência e medo em seus olhos. Porque ele estava sempre sendo cobiçado como um pedaço de carne saborosa. Draco sentou-se na área de espera e começou a bater em seu Holoat enquanto se acostumava com o modelo desta linha do tempo. O que ele adquiriu quando finalmente fez seu nome era um pouco mais avançado. Depois de esperar meia hora,
Draco sentiu sua mente formigar e seus olhos pousaram diretamente em uma pessoa que vinha com duas malas grandes atrás dela. Quando ele viu aquela forma esbelta e atraente, ele imediatamente soube. Eva havia chegado. Guild Wars capítulo 131, R18, Amor que transcende o destino. Nuble notas. Fala clã, sim, esse é mais um capítulo mais 18. Paciência clã, paciência. Draco se levantou e foi cumprimentar Eva. Ele não precisava, porém, já que ela também o sentia da mesma forma que ele sentia ela. Ela rolou a mala para a posição de Draco, todos os olhos voltados para os dois que compartilharam um longo abraço como dois amantes que não se viam há uma eternidade. Naturalmente, Eva estava vestida de forma a esconder sua aparência externa. Ela usava óculos escuros grandes e uma máscara cobrindo o nariz e a parte inferior, mas os pequenos pedaços que as pessoas podiam ver os mortificavam ao sentirem os joelhos tremerem. Eva era forte em sua linhagem e podia fazer mais com menos, mas, ironicamente, a única herança na qual ela teve problemas para melhorar foi a herança da donzela celestial. Ela não sabia como desligar o efeito mental disso, apenas diminu-lo bastante. Era como se parte de sua herança desafiasse propositalmente seus desejos de permanecer discreta. Ainda assim, sua ação provou ser um tanto bem-sucedida, caso contrário, as pessoas se aglomerariam em torno dela como fizeram com Draco, que estava liberando tudo a todo vapor como o idiota destreinado que era. Draco estava atolado em mulheres, algumas até roubando pedaços de papel com suas informações de contato enquanto ele esperava, e ele lutou para se livrar delas sem causar uma grande cena. Agora que Eva chegou, eles só poderiam sair desapontados. Draco a abraçou e olhou para ela com adoração. Minha linda donzela celestial, você finalmente está aqui diante de mim. Meu coração está pulsando. Eva riu e viu Draco com um brilho nos olhos. Meu belo diabo, eu cheguei. Só posso me sentir mal pelas outras mulheres se isso é o que você usa normalmente. Eva teve que admitir. O movimento de Draco fez seu corpo ficar um pouco quente. Ele parecia muito delicioso vestido assim. Draco também riu e pegou as malas dela, carregando as duas facilmente como se fossem penas. Afinal, a herança do demônio com chifres concentrava-se puramente na força e na tortura, punição infernal. Ele a trouxe para o carro, colocando suas coisas no porta-malas. Os olhos do motorista se arregalaram ao ver Eva e só conseguiu suspirar em seu coração. Somente uma mulher assim poderia combinar perfeitamente com a auréola que cercava Draco. O motorista os levou de volta ao castelo enquanto Eva e Draco conversavam levemente, compartilhando suas experiências e especulações sobre o evento anterior, bem como o conteúdo da próxima atualização. Eva estava preocupada que isso já pudesse começar a divergir do que eles sabiam, mas Draco a tranquilizou. Afinal, o anúncio da atualização veio na mesma hora e data de suas vidas passadas, então a linha do tempo ainda deve ser bastante estável. Contanto que o conteúdo da atualização permanecesse inalterado, eles poderiam ficar tranquilos sabendo que ainda tinham um bom tempo em que seu conhecimento futuro seria útil. Logo, o carro parou no terreno do castelo e Eva só conseguiu dar um sinal de positivo para Draco. Só você pode sequestrar um castelo e usá-lo para capturar belas como eu. Draco riu e brincou um pouco com o cabelo dela. Diz aquele que pode entrar furtivamente na casa de um ministro de estado e matá-los em plena luz do dia. Além disso, a única rainha do meu castelo é e para sempre será apenas você. Eva só pôde se sentir suave por dentro ao ouvir as palavras encantadoras de Draco, mas ela não pôde deixar de dizer a última palavra. Oh, por favor, isso não teve nada a ver com você fazer o presidente do país central se curvar diante de você como seu avô ao vivo televisão. No momento em que Eva tocou no assunto, Draco corou e escondeu o rosto com um gemido. Oh Deus, como você pode se lembrar disso? E, como posso esquecer? Meu senhor, você era tão dominador que não pude deixar de me tocar. Eva era realmente perversa. Depois de encontrar o ponto fraco de Draco, ela continuou a provocá-lo até que o sujeito quase arrancou seu cabelo. Draco estava muito mais maduro comparado a antes, então, naturalmente, ele menosprezou seu passado cheio de ódio e angustiado. Eva, lembrando das coisas particularmente infantis que ele havia realizado naquela época, quase o deixou feliz por ter realmente reencarnado e deixado seu passado para trás, sem que ninguém além dela soubesse disso. Foi uma maravilha como alguém realmente o respeitou em sua linha do tempo anterior.
A dupla malvada desembarcou do carro, deixando o motorista tão abalado que não conseguia nem pisar no pedal. Apenas ouvir o conteúdo da conversa revelou muitas coisas para ele, e essas coisas foram assustadoras. Draco e Eva não estavam preocupados porque ambos sabiam a verdade sobre a integridade dos irmãos sanguíneos. Você poderia torturá-los e matá-los sem que nenhum deles traísse seus irmãos. Draco não trabalharia com eles tão intensamente depois de conhecê-los se não fosse o caso. Os dois passaram pelo castelo que estava extremamente movimentado pois as reformas e melhorias já haviam começado. Eva olhou para tudo isso com aprovação, pois entendia que isso era feito principalmente em seu nome. Para que Draco precisava de centros de controle e supercomputadores. Já era fato que seu talento residia na força bruta e no combate frontal. Era ela quem adorava trabalhar com inteligência e espionagem, onde essas adições a ajudaria muito. Eles finalmente chegaram ao quarto principal, onde Eva viu as novas áreas de convivência dos dois pelo maior tempo possível. Ela ficou imensamente satisfeita com o design, pois Eva não era como Draco, que vivia na pobreza. Como a princesa oculta do Japão, ela comia nos motes de primeira série como se fossem cereais, algo tão raro que sua distribuição era regulamentada. As pessoas comuns já ficariam felizes se pudessem incluir nos motes de terceira série como uma parte semi-regular de sua dieta, falando muito menos sobre os nos motes de segunda série mais exclusivos, que normalmente se esgotariam no mesmo dia em que uma remessa chegasse. Seus padrões eram naturalmente muito mais elevados. Ela foi até a cama e deitou-se nela, maravilhada com sua maciez e elasticidade. Abraçaria a pessoa que dorme tão suavemente que seria como se estivesse deitado nos braços da mãe. Draco sorriu e deu uma ordem aos irmãos sanguíneos que guardavam sua porta. Ninguém está autorizado a entrar no quarto principal a partir de agora sem a nossa aprovação prévia. Os rapazes assentiram com sorrisos maliciosos, pois entendiam o que Draco queria dizer. Eles lhe deram garantias e muitos conselhos, dos quais Draco só conseguiu rir. Esses sujeitos eram muito animados. Quando ele entrou novamente no quarto, viu que Eva havia se mudado para o lado da cama com uma postura muito tímida. Sua cabeça também estava baixa, pois ela sabia exatamente o que aconteceria a seguir. Seu coração estava acelerado demais e sua mente estava muito caótica, embora ela estivesse ansiosa por essa parte. Mesmo se deixarmos de lado sua obsessão fanática por Draco, apenas o comportamento normal de qualquer garota prestes a perder a virgindade seria um cenário semelhante. Não era apenas Eva, mas Draco também. Seu coração batia forte, bombeando sangue por todo o corpo enquanto ele caminhava lentamente até Eva. Os dois se sujaram muitas vezes em Boundless durante sua vida passada juntos, então eles já haviam compartilhado um momento de quebra de virgindade antes. Mesmo que não tenham conseguido fazer o mesmo no mundo real, pode-se dizer que já passaram por isso e deveriam ser veteranos. No entanto, toda essa experiência e habilidade desapareceram neste momento porque a situação agora era muito diferente. Esta seria a primeira vez deles no mundo real, com ambas as linhagens sanguíneas desbloqueadas, ambos os corações totalmente conectados e, o mais importante, o objetivo principal era conceber um filho. Draco caminhou até Eva e gentilmente removeu sua máscara, depois tirou seus grandes óculos escuros. Sua beleza foi libertada e tinha um sabor totalmente diferente quando se observava suas bochechas vermelhas e olhos lacrimejantes que pareciam assustados, mas animados. Draco respirou fundo e controlou sua ansiedade. Ele precisava ser o único a liderar a consumação desta vez, já que os dois estavam muito nervosos com todo o caso. Levante-se, Eva. Draco guiou gentilmente, ajudando-a a se levantar. Quando eles ficaram cara a cara, Draco sorriu. Ele então lentamente tirou a camisa enquanto revelava a parte superior do corpo agora bem desenvolvida. Ele torceu o pescoço e os ombros sob os olhos ardentes de Eva, que sentiu sua excitação começar a crescer. Draco sorriu e ergueu os braços de Eva para cima, puxando a blusa dela para cima e por cima da cabeça. O corpo de Eva era tão tonificado quanto o de Draco, com sua barriga lisa mostrando o contorno nu de um tanquinho. Seu corpo era extremamente ágil e compacto, fazendo parecer uma chita ou qualquer outro felino feminino. Nota do autor: esta é uma representação perfeita da estrutura corporal de ev.ingur.com/icococz.jpg. Draco abraçou Eva gentilmente e depois beijou-a suavemente.
Foi um beijo labial, que continha pouca luxúria, mas apenas comunicava um intenso amor e carinho entre os dois. Eles se beijaram assim por alguns segundos antes que o calor do corpo de Eva começasse a aumentar. Sua luxúria carnal estava começando a crescer e a suprimir sua racionalidade. Isso não foi só por causa do beijo. Ela podia sentir a parte dura de Draco cutucando seu abdômen através de seu short de verão extremamente fino. Eva usou seu corpo para esfregá-lo lentamente enquanto se aprofundava no beijo, abrindo a boca para se conectar com Draco com muito mais força. Draco obedeceu e o beijo deles se tornou mais intenso enquanto eles mordiam levemente os lábios um do outro, ou os chupavam. Eva de repente quebrou o beijo e olhou para baixo enquanto lutava para controlar sua tontura e luxúria crescentes. Ela respirou fundo para se acalmar, enquanto Draco simplesmente esfregava sua cabeça suavemente. Para Eva, foi extremamente intenso, quando se fundiu sua insanidade ardente por Draco com sua própria compulsão de linhagem por ele. Draco também sofria de compulsão de linhagem, mas sua obsessão por Eva era muito mais calma e focada, então ele conseguia manter a cabeça limpa. A paciência dele conseguiu acalmá-la um pouco e ela começou a puxar o short de verão de Draco para baixo, aproveitando lentamente cada momento. Como sua cueca era extremamente folgada, ela caiu junto com o short de verão, permitindo que seu pau impressionante saísse do coldre. Eva respirou fundo ao ver o impressionante membro de Draco mais uma vez. Ela nunca pensou que teria o direito de vê-lo novamente depois do inferno que passaram em sua vida passada, mas estava bem aqui na frente dela. Draco observou Eva admirar seu pau com uma sensação gratificante. Era típico dela também, já que toda vez que eles faziam isso em suas vidas passadas, ela sempre ficava surpresa durante as preliminares. Draco sorriu e habilmente tirou o sutiã, libertando seus seios pequenos, mas empinados, de suas algemas. Eva era uma xícara B, então ela não era escandalosamente grande como Roma, Zayn ou Rina, mas sua estrutura corporal fazia com que seu tamanho se ajustasse perfeitamente a ela e parecesse incrivelmente estético. Como sempre dizem, o tamanho importa. No entanto, a verdade é que embora o tamanho importasse, a forma e a simetria eram muito mais importantes. Draco esfregou levemente os seios de Eva, segurando-os e massageando-os suavemente. Eva fechou os olhos e começou a suspirar baixinho de prazer. As mãos de Draco em seu corpo eram como se estivessem sendo esfregadas com um travesseiro quente. Foi muito bom. Draco esfregou os mamilos de Eva, que eram pequenos e muito rosados, parecendo extremamente fofos e adoráveis comparados aos mamilos indutores de luxúria que Romeo e Zayn tinham. Isso fez Eva gemer levemente, pois seu corpo reagiu de forma extremamente forte à provocação de Draco. Sua mão desceu e tocou suavemente a coisa dura como pedra de Draco, que começou a pulsar em suas mãos. Ela ficou maravilhada com a solidez e o calor que continha, bem como com a força de sua pulsação. Foi como agarrar uma cobra quente e grossa, o que fez sua vagina começar a ficar quente e viscosa. Eva esfregou suavemente a cabeça do pau de Draco com as palmas pequenas e macias, o que fez Draco também suspirar de prazer baixinho. Ouvi-lo gemer foi como tomar uma droga para Eva, pois sua luxúria aumentou. Suas mãos se moviam ao redor de seu eixo com habilidade e precisão, já que ela era extremamente hábil com o pau de Draco. Ela conhecia todos os seus pontos fracos e o tipo de prazer que o deixaria nas nuvens, assim como ele conhecia o dela. Isso sem levar em conta sua destreza natural como alguém que preferia ser assassina. Draco beijou Eva no pescoço enquanto soltava seus seios e gentilmente puxava sua saia para baixo, revelando sua calcinha preta escura. Quando ele esfregou o dedo sobre eles, Draco pôde sentir a umidade que cobriu o tecido. Eva se contraiu fortemente depois que Draco esfregou sua vulva através da calcinha, um ato que a fez apertar o pau dele e aumentar a intensidade de suas carícias. Ela moveu duas mãos para baixo, uma para acariciar seu pênis e a outra para massagear suas bolas. Eva soltou outro gemido mais pesado enquanto Draco também aumentava a profundidade de sua carícia, usando um dedo para esfregar sua vagina enquanto o outro esfregava seu outro buraco por trás. Como ambos tinham corpos reconstruídos, rejeitaram as impurezas do mundo mortal. Eles não suavam, não precisavam excretar e a sujeira que caísse sobre eles seria automaticamente expurgada. Era por isso que o banho não era necessário nem para Draco nem para Eva, ou qualquer outro membro da linhagem que tivesse alcançado um nível tão elevado.
O corpo de Eva estava limpo em todos os sentidos. Pode-se até perguntar por que eles ainda tinham esses órgãos, mas na situação em que ela consumisse alimentos de baixa qualidade, ela precisaria expulsá-los de alguma forma. Com sua dieta limitada principalmente a smoothies de primeira série, já fazia anos desde a última vez que ela se sentou no banheiro. Draco enfiou seus 2 dedos nos buracos dela através da calcinha, suas mordidas no pescoço dela se tornando um pouco mais fortes enquanto ele esfregava as entradas de ambos com força. Eva quase gritou ao sentir suas 2 zonas erógenas lá embaixo sendo estimuladas com tanta força. Ela só conseguia responder focando seus golpes na cabeça do pau de Draco, que era a parte mais sensível do membro de qualquer homem. Draco sentia um calor ardente aumentar em seu abdômen enquanto as mãos pequenas e macias de Eva esfregavam seu pênis grosso com tanta força. Foi tão bom que a mente dele começou a ficar um pouco vazia, assim como a dela. Draco quebrou o abraço e pegou Eva nos braços. Ele gentilmente a colocou na beira da cama, colocando as pernas para cima enquanto ela estava deitada de costas no colchão. Eva observou Draco com o rosto vermelho e uma expressão excitada, o que fez a luxúria de Draco se fortalecer. Ele puxou a calcinha dela para cima e por cima das pernas, revelando a vulva pequena e bem fechada de Eva. Ele sorriu, ajoelhou-se e aproximou o rosto da virilha dela, inalando profundamente o cheiro de sua feminilidade. Draco ficou intoxicado pelo cheiro, que emitia um toque de baunilha, um aroma extremamente agradável ao nariz e ao cérebro humanos. Sem perder tempo, ele mergulhou o rosto na virilha dela como um nadador mergulhando no mar, a língua se esticando para fora da boca para aguentar a penetração. Quando Eva sentiu a língua quente e macia dele entrar em seu canal, ela se contraiu fortemente. Suas entranhas pareciam estar sendo chocadas por uma corrente elétrica que não era muito alta, mas ainda mantinha uma certa intensidade. Draco não parou por aí. Ele moveu a cabeça, fazendo sua língua rolar dentro do canal de Eva, esfregando todas as suas manchas. Draco sabia muito bem o que fazer para levar Eva ao clímax, então seguiu seu plano de jogo. Ele começou com o ato de mover a língua por toda a extensão de suas paredes internas ao seu alcance, certificando-se de manter um impulso lento e constante ao fazê-lo. Em seguida, ele aumentou repentinamente o ritmo e adicionou o dedo à mistura, usando para estimular levemente o clitóris dela. Draco ficou satisfeito depois de senti-la se debater e ouvir seus gemidos baixos, indicando que ele estava no caminho certo. Ele puxou o dedo e começou a mover a cabeça para frente e para trás, firmando a língua o melhor que pôde. Tornou-se reto e firme, perfurando a vagina de Eva com cada movimento da cabeça de Draco. Era como usar a língua dele como substituto de um pau, só que a suavidade e a sensação de suas papilas gustativas esfregando as paredes dela a cada entrada eram totalmente diferentes da sensação de ser penetrado por um pênis. Juntamente com o ritmo acelerado de Draco, foi um estímulo intenso para Eva e seus dentes cerrados, assim como seus olhos bem fechados contavam quanto prazer ela estava experimentando e quanto ela estava tentando lutar contra seu orgasmo. Ela queria aproveitar esse prazer por mais um tempo, mas a intensidade era muito alta, ela mal conseguia segurá-lo. As pernas de Eva, que estavam suspensas no ar, começaram a tremer, os dedos dos pés se curvando. Ela começou a tremer fortemente enquanto Draco mantinha seu ritmo, só que ele havia colocado um dedo de volta em seu clitóris, que ele esfregou com pressão crescente, evitando ser muito duro com ele. Se ele tivesse mantido as mãos longe do clitóris, Eva poderia ter resistido por muito mais tempo, mas isso seria colocar o prego em seu caixão. Com um gemido longo e profundo, Eva chegou ao clímax, mas em vez de liberar uma chuva dourada, o fluido que saiu de seus órgãos genitais era um fluido mácio e esbranquiçado que cheirava a lírio de jardim. Draco já havia provado isso antes e sabia que o néctar de Eva era muito diferente de qualquer outra garota. Sempre renovou sua energia e limpou seu corpo em suas vidas passadas, o que aumentou ainda mais sua reverência por sua garota. Agora, ele sabia que era devido à linhagem dela. Enquanto o sêmen de Draco estava cheio de força vital infinita e tinha uma disposição tirânica ao entrar no útero, o fluido de Eva era suave, curando o corpo e a alma. Draco tinha certeza de que se ele coletasse e engarrafasse, poderia ser mais potente que água benta. Draco sorriu e levantou-se, vendo Eva ligeiramente atordoada que ainda estava voltando de seu excelente orgasmo. Seu peito subia e descia enquanto ela ofegava profundamente,
como se ela tivesse participado de uma grande corrida agora há pouco. Draco não fez nenhum outro movimento, ele apenas a admirou assim silenciosamente. No entanto, ele nunca esperou que Eva empurrasse seu corpo para cima enquanto aproximava o rosto de sua virilha. Olhando nos olhos, ela agarrou-o suavemente. Agora é a minha vez de agradar você, Draco. Guild Wars capítulo 132, R18. Amor que transcende o destino. 2 Draco só pôde tremer fortemente quando Eva começou a acariciar seu pau com um pouco mais de força, seus olhos focados na reação dele já que ela gostava da sensação de agradá-lo. Eva adorou ver suas débeis tentativas de tentar esconder seu rosto obsceno, mas falhando miseravelmente. Eva moveu a mão para baixo em seu eixo, enquanto aproximava os lábios de seu pau. Ela o lambeu suavemente, como se fosse sorvete em uma casquinha. Uma lambida suave e sondadora para ver sua reação e aumentar sua luxúria. Eva queria dar a Draco o que ela achava que ele merecia, o que era um prazer além do que ele poderia imaginar. Ela pode não ser como as súcubos ou ninfas que tinham proezas sexuais sobrenaturais, mas ela tinha a única coisa que elas, e nenhuma outra mulher, jamais teria. Seu coração. Draco estremeceu ao sentir Eva lamber sua glande e olhou para baixo para vê-la sorrindo feliz. Ela aproximou os lábios do membro dele mais uma vez e o beijou 2 vezes, expressando seu amor e fidelidade a ele. Draco se abaixou e bagunçou o cabelo dela, empurrando-o para trás, evitando que lhe a interrompesse de alguma forma. Eva riu levemente e se posicionou corretamente enquanto suas pupilas negras brilhavam com determinação. Então, ela engoliu Draco. A boca dela estava quente e úmida, e Draco sentiu a língua dela envolver habilmente a cabeça de seu pau. Ele rolou em torno de sua glande várias vezes, o que enviou fortes sinais ao seu cérebro que resultaram em alguns gemidos. A boca de Eva era apertada e pequena. Podia-se ver que seus lábios vermelhos sangue estavam esticados para absorver todo o pau de Draco. Olhar para suas bochechas salientes enquanto ela babava em seu pau só aumentava sua beleza e era outra forma de estímulo visual para Draco. Eva certificou-se de que cada seção de seu eixo estivesse revestida com sua saliva. Quando isso foi feito, ela começou a mover a cabeça para frente e para trás lentamente, usando os lábios e a língua para estimular o pau de Draco. Como qualquer outra garota, ela começou um pouco rude quando fez isso por Draco em sua vida passada, especialmente porque a masculinidade dele era impressionante. Entretanto, depois de inúmeras vezes que eles fizeram isso um com o outro, ela aprendeu como fazer isso para atender perfeitamente às necessidades de Draco. Draco sentiu a boca quente dela envolver seu membro e esfregá-lo completamente, o que o forçou a fechar os olhos enquanto sua respiração ficava pesada e acelerada. Eva era muito boa em chupá-lo. Ela sabia exatamente o que fazer para levá-lo até lá. Caso em questão, Eva levantou a ponta da língua, que estava embaixo do pênis de Draco em sua boca, e a usou para esfregar seu frênulo. Ele deslizou para a esquerda e para a direita em um ritmo acelerado, mesmo enquanto ela continuava permitindo que o pau dele penetrasse em sua boca. Draco estremeceu quando ela fez isso e seu abdômen começou a ficar pesado quando ele sentiu um líquido ardente subir ao longo de sua uretra. Eva notou que seu pau começou a latejar fortemente e percebeu que seu orgasmo estava aumentando. Como tal, ela abandonou a ideia de estimulá-lo lentamente. Parecia que a excitação deles era muito forte. Assim como ela acabou atingindo o orgasmo rapidamente quando ele caiu sobre ela, ele também estava prestes a gozar mais rápido do que o normal no mundo real. Eva aumentou o ritmo, o pescoço balançando para frente e para trás enquanto ela trabalhava como um pistão. Ela parou de lamber seu frênulo, optando por seguir a estimulação testada e comprovada através da fricção lubrificada em sua boca. Isso permitiu que Draco durasse mais e aproveitasse o prazer um pouco mais, pois perdia aquela intensidade entorpecente, mas ganhava uma certa pressão que fazia seu sêmen subir lentamente por seu eixo, pronto para disparar a qualquer momento. Não importa o quão fortemente ele tentasse retê-lo, nada conseguia impedir o seu orgasmo de se libertar, enquanto ele disparava um bocado de esperma na garganta de Eva, forçando-a a engolir tudo em grandes goles. Ela nunca sequer considerou qualquer outro resultado, e a satisfação que sentiu quando o sêmen enérgico e vibrante dele desceu por sua garganta foi algo indescritível. Ela se sentiu mais forte e muito mais motivada para continuar fazendo amor depois de beber o esperma dele. Para ela, tinha gosto de xarope mais doce, um sabor que ela adoraria adicionar à sobremesa.
Eva engoliu tudo com uma expressão de gratificação no rosto, sem desperdiçar nenhuma gota. Ela se levantou e olhou nos olhos ligeiramente felizes de Draco com orgulho e alegria por ser capaz de trazer-lhe tanto contentamento. Eva não pôde deixar de sentir seu corpo robusto enquanto ele ficava ali sem rumo. A mente de Draco finalmente voltou e ele ficou maravilhado com a habilidade de Eva. Na verdade, só ela conseguia manobrar seu corpo com tanta graça e habilidade. Draco beijou-a na testa e levou-a para a cama, onde se sentaram juntos. Ele gentilmente bagunçou o cabelo dela, de novo, e falou suavemente. Isso foi incrível. Você está pronto? Eva nem hesitou por um segundo antes de responder com um sorriso amoroso. Eu sou. Draco assentiu e carregou-a para o centro da cama, colocando-a suavemente de costas. Ele se certificou de que ela estava em uma posição confortável antes de separar suas pernas macias e flexíveis. Ele pairou sobre ela, seu membro se contorcendo pairando logo acima de seu abdômen. Ele fez uma pausa para contemplar sua mulher, sua perfeita e suprema donzela celestial, e sentiu seu sangue ferver. Eva olhou para Draco enquanto ele pairava sobre ela, absorvendo a majestade de seu belo diabo e sua impressionante destreza, sentindo sua mente girar e seu corpo começar a esquentar ainda mais enquanto o desejo a inundava. Draco colocou a ponta do seu pau contra a entrada dela, mas não empurrou ainda. Ele sabia que Eva poderia bloquear a dor com seu controle, mas ela não o faria. Ela valorizaria a dor da primeira vez com ele. Draco se sentiu ao mesmo tempo satisfeito e desconfortável. Gratificado porque ele ficou comovido por ela suportar aquela dor horrível só para ter certeza de que se lembraria da primeira vez para sempre. Desconfortável porque não gostava da ideia de lhe causar dor. No entanto, Eva acariciou sua bochecha enquanto olhava em seus olhos verdes brilhantes com seus olhos negros como breu. Por favor, não me deixe esperando, Draco. Draco se preparou e começou a empurrar para dentro dela, parando quando viu a expressão dela mudar bastante. O pau de Draco era grande, o que era ótimo para um sexo casual com uma garota que já havia perdido a virgindade, mas não tão grande quando era prometida a primeira vez. Ela sorriu fracamente e o persuadiu. Honestamente, alguém poderia pensar que era Draco quem estava tendo seu ímã rasgado. Draco continuou a empurrar até sentir aquela membrana fina. Quando ele chegou aqui, ele cerrou os dentes e empurrou completamente, rompendo aquela membrana enquanto ia até suas profundezas. O canal de Eva apertou o pau de Draco como uma pinça, causando espasmos quando seu sangue vital yin se fundiu com o vital yang de Draco. Em vez de sangrar, foi absorvido por seu pau e combinado com seu sêmen, formando as sementes do filho que planejavam ter. Ela estremeceu muito quando a dor tomou conta dela, mas ela cerrou os dentes e aguentou. Draco havia tirado algumas virgindades durante sua época e sabia que esperar tolamente que a dor passasse a tornaria ainda mais pronunciada. Como tal, ele começou a mover-se lenta mas seguramente, puxando a sua picha para fora do canal dela e empurrando-a de volta para dentro, a sua mente tremendo sob a magnitude da sua ligação neste momento. Eva estava muito apertada. Ele sentiu como se estivesse tentando passar por uma fenda estreita em uma montanha, com ambos os lados levando a um abismo sem fundo. Não lhe causou dor, mas mover-se era extremamente difícil. Se não fosse pelo fato de Eva estar extremamente molhada, Draco acreditaria que o seu pau nunca teria conseguido entrar. Ainda assim, ao empurrar Eva, ele sentiu o canal dela começar a se soltar à medida que a forma se moldava para caber em seu membro. Sua expressão cheia de dor começou a diminuir lentamente a cada movimento que ele fazia, e ela fechou os olhos quando começou a emitir alguns sons estranhos baixinho. Foi uma sensação surreal. Draco não estava batendo nela com força ou desejo lascivo. Seu movimento foi firme, mas suave, empurrando seu canal em um determinado ritmo. Eva também sentiu sua dor diminuir quando uma sensação estranha tomou conta dela. Ter Draco a penetrando dessa maneira fez com que ela se sentisse realmente conectada a ele. Draco se inclinou sobre Eva e aproximou seu rosto do dela. Ela também abriu os olhos e olhou nos dele. Eles apenas compartilharam essa conexão visual íntima enquanto olhavam para as almas um do outro, mesmo enquanto Draco continuava a empurrar sua vagina com seu membro. Neste instante, Draco e Eva pareciam ser puxados para um mundo onde apenas os dois existiam, onde seus pensamentos e corações verdadeiramente se conectavam. Eles podiam sentir as emoções e pensamentos um do outro. Draco podia sentir o amor eterno de Eva, sua felicidade e seu prazer.
Eva podia sentir a reverência de Draco por ela, sua obsessão e sua vontade de proteger e prover. Essa conexão era única, mas não exatamente mágica ou algo parecido. Geralmente ocorria entre um casal que realmente se amava do fundo do coração. Quando consumassem seu amor, estariam tão profundamente conectados que um fenômeno tão estranho nasceu. Isto foi descrito como fazer amor. Draco sorriu gentilmente enquanto beijava Eva e ela retribuiu o beijo com a mesma suavidade. Seus lábios se conectaram e parecia que todas as palavras que eles queriam dizer um ao outro estavam contidas naquele beijo. Neste momento, seus órgãos genitais já começaram a mudar ligeiramente. A vagina de Eva fundiu-se com a forma de Draco e seu membro fálico começou a alcançar seus pontos mais macios quase instintivamente. Eles não precisaram orientá-lo, pois aconteceu por conta própria devido à sua conexão emocional, espiritual e mental. Eva envolveu as pernas nas costas de Draco enquanto o sujeito levava as mãos ao peito dela e esfregava suavemente seus mamilos. Seus lindos botões foram provocados por ele enquanto ele continuava a beijá-la profundamente. Eva sentiu seu corpo começar a se fundir com o de Draco enquanto seu clímax crescia a cada momento que eles passavam conectados. O mesmo aconteceu com Draco, pois o prazer deles foi sendo compartilhado e potencializado durante a conexão. Draco também sentiu seu clímax crescer enquanto continuava a se aprofundar cada vez mais em sua alma gêmea, sua beleza etérea. Ele gemeu baixinho enquanto sua linhagem fervia como se estivesse fervendo. Ele sentiu uma quantidade terrível de energia de sua linhagem deixar seu corpo e se concentrar em seu escroto. Seu esperma normalmente vivo, contendo sugestões impressionantes da linhagem Lúcifer, de repente mudou de branco para preto puro. Atualmente, seu sêmen continha o Vital Yin de Eva, seu Vital Yang e uma quantidade proibitiva de energia de sua linhagem. Draco sentiu parte de sua fonte de linhagem, a massa negra, deixar seu corpo e dirigir-se para aquela região. À medida que esta intensa mistura de genética subia por seu eixo, ele sentiu sua mente congelar. Draco de repente mudou de comportamento enquanto rugia como uma fera, seu sêmen explodindo no canal de Eva. Como ele pressionou a ponta contra o colo do útero, cada pedaço de fluido entrou diretamente em seu útero. A escama reversa de Draco em seu peito se expandiu e cobriu sua pele, enquanto ele de repente se transformava em algo meio humano e meio dragão. Sua mente perdeu a coerência enquanto seu corpo estremecia muito. Eva não estava se saindo melhor. No momento em que o sêmen de Draco entrou em seu útero, sua linhagem sanguínea também se agitou ao se concentrar nas paredes de seu útero e em seus óvulos, iniciando com força sua ovulação à medida que saía de seus ovários. Ela sentiu uma grande quantidade de energia saindo dela e entrando em seu útero, um pouco da massa branca que formava sua própria fonte de linhagem saindo dela enquanto isso ocorria. Seu corpo estremeceu quando ela se transformou em um farol de luz, sua pele emitindo tanto brilho que poderia cegar qualquer espectador. Do nada, seu corpo parecia vestir um manto branco enquanto a própria luz do mundo cobria sua forma como uma roupa. Seu cabelo preto ficou branco e suas pupilas ficaram douradas. Draco e Eva permaneceram nesta situação intensa por alguns minutos antes de ambos desmaiarem repentinamente. Draco acordou e viu que estava no espaço. Ele parecia estar no mesmo lugar em que viu Lúcifer e a Mater Azul durante a masmorra dos destroços subaquáticos, olhando para o grande planeta azul chamado Terra Próximo. Ele se viu, ou o que parecia ser uma versão mais antiga de si mesmo, parado ali com uma longa túnica preta. Ao lado dela estava Eva. Não alguém que se parecesse com Eva, mas era um pouco mais velho. Ela usava uma túnica branca, sua cor de cabelo era verde enquanto seus olhos eram pretos. As mesmas características proeminentes de sua própria Eva. Draco olhou para a esquerda e viu a própria Eva, que também olhava para frente confusa. Quando Draco viu isso, ele percebeu que eles estavam juntos nesse sonho ou visão bizarra, e na frente deles estavam ninguém menos que seus progenitores. Aquele que Draco presumiu ser Lúcifer falou: "Não somos seus progenitores como você imagina, nem nenhum de seus ancestrais. Somos essencialmente apenas você. Assim como você é nós." Ele começou de forma muito enigmática, fazendo Draco querer bater na cabeça dele. Graças a Deus ele próprio não era tão chato o tempo todo. Lúcifer pensou que seria sensato deixar nossas sementes para trás, caso falhássemos em nossa batalha. Então removemos quase toda a nossa fonte de linhagem e a fundimos com algum DNA dos subhumanos. A Mater Azul falou em seguida:
Sua voz sonora não diferente da de Eva. Draco tinha que admitir, em termos de aparência e maquiagem, não podia duvidar das palavras da dupla. Eles eram essencialmente como clones mais jovens do Dur Divino. Por que nos criar? Eva perguntou com uma carranca. Não temos certeza de quando retornaremos da galáxia Gedo. Não importa o resultado de nossa batalha. Como tal, plantamos essas memórias de linhagem em suas sementes para que possamos compartilhar algumas informações importantes para você quando tentar criar uma criança. Lúcifer falou, ignorando a pergunta de Eva. Ou melhor, não foi porque ele ignorou, mas sim porque não estava consciente ou consciente. Esta era apenas uma memória de linhagem bem plantada que deveria funcionar quando eles tirassem a virgindade um do outro. Foi semelhante a assistir uma gravação. Você poderia aprender com isso, mas não seria capaz de interagir diretamente com o conteúdo. Isso significava que caso eles tivessem conseguido consertar as coisas em sua linha do tempo anterior e se Draco tivesse encontrado uma maneira de desbloquear sua linhagem, isso nunca teria acontecido. Afinal, Maria já havia roubado seu Vital Yang. Não temos certeza de quando você nascerá. Enquanto gravamos isso, estamos prestes a ir para a batalha, o que significa que devemos deixar este planeta. Planejamos retornar ao nosso lar original. Você é nossa esperança para o futuro caso fracassemos, acrescentou a Matéria Azul à afirmação anterior de Lúcifer. Neste grande universo, não há céu e inferno, nem reinos superiores mágicos ou reinos inferiores humilhantes. Este universo é uma maravilha da criação, uma existência singular em toda a realidade, que tem seu próprio espaço-tempo e leis. Tudo é contido em nosso universo, mas nada pode reivindicar tudo isso, pois está sempre em expansão, aumentando a cada momento que passa. Novas espécies nascem, velhas espécies morrem. Novos planetas são formados, velhos planetas murcham. Novos sóis nascem, velhos sóis se extinguem. O ciclo da vida é infinito em nosso universo. Se existe um Criador ou ser celestial, não temos consciência disso. Ninguém pode afirmar que sabe porque nosso universo é muito único e todo-poderoso. Entre as raças sencientes existe a galáxia Gedo que funciona como uma espécie de capital para todos nós. No passado, a raça humana foi a primeira a nascer e nós somos os mais poderosos de todos. Sempre fomos e sempre seremos. Até os sub-humanos possuem um poder que não compreendem, o que me leva à razão pela qual estamos nesta situação. Lúcifer fez uma pausa aqui. A Matéria Azul continuou. Éramos e ainda somos muito temidos por todas as raças. Nossa capacidade de crescer, de procriar infinitamente e de dominar tudo neste universo é incomparável. Os mais adequados para rivalizar conosco, os anjos, os demônios, os gigantes, os insectoides, as raças das bestas, bem como a raça dos dragões, todos se uniram para nos derrubar. Eles pagaram um preço alto para fazer isso e só tiveram sucesso devido à falha fatal de toda a humanidade. Nossa arrogância e natureza guerreira nos levaram a grandes lutas internas muito antes de percebermos que estávamos um contra o outro. Bilhões de humanos foram mortos, mas nós não morremos de verdade. Os avanços no campo da ciência foram grandes e nossa genética se tornou muito resistente. Fomos capazes de comandar a estação orbital especial de nossa raça para escapar com tantos corpos quanto nós. Poderiam se reunir, colidindo com este planeta obscuro em uma galáxia distante após milênios de peregrinação. O resto, você sabe. Lúcifer assumiu com os braços cruzados. Fazemos parte dos 9, que surgiram devido à fusão das células humanas restantes. Recolhemos alguns dos corpos dos nossos inimigos para fazer experiências. Conseguimos fundir-nos com as células das várias raças que nos atacaram. Por esta razão, possuímos um poder tão estranho em comparação com os sub-humanos. Infelizmente, tudo tem um preço. Nossa genética tornou-se incompatível a tal ponto que a procriação entre nós não era mais possível. Precisávamos de um agente calmante de ligação. O DNA dos sub-humanos acabou sendo a solução perfeita para isso. É compatível com qualquer raça neste universo. Conseguimos criar sua família, nossos descendentes. Mas aí não foi suficiente. Os olhos de Lúcifer brilharam e até a Matéria Azul ficou sério. Precisávamos criar a melhor prole possível e como tal, vocês dois foram criados. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo.
Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.